Só está faltando você. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar em pé, queridos. Fazer uma oração. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, te damos graça por estarmos aqui esta noite na tua presença, mais uma noite. Hoje um culto de ensinamento, onde viemos para aprender a tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale conosco de uma forma toda especial, que o nosso coração seja tocado pela tua palavra, que teu Espírito aplique a palavra em nossos corações. Abençoe cada membro que aqui veio, aqueles que estão a caminho, os que não puderam vir. O Senhor sabe de todas as coisas. Envolve-os com teus braços de amor e de bênçãos. Queremos te apresentar o irmão Valdemar, que foi hospitalizado, está enfermo, passou mal. Que nesta noite o Senhor possa estender as suas mãos e repreender toda a enfermidade que está sobre a vida do Valdemar. Cura-o nesta noite, estenda as tuas mãos, pois tu és um Deus que cura, e a tua palavra diz: impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não podemos impor as mãos sobre ele neste momento, mas cremos que à distância agora o Senhor está lá presente, pode restaurar a saúde dele e devolvê-lo para o seio de sua família, a fim de que sua esposa agradeça pelo milagre efetuado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, já louvamos ao Senhor, já oramos, e agora vamos à palavra de Deus, ok? Nós vamos trabalhar o texto de Mateus, capítulo de número 6, que é o texto que foi lido nesta noite, mas nós vamos explorar apenas o versículo de número 1, só a primeira parte dele hoje, tá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Eu já preguei dezenas de vezes aqui, né? A maioria dos irmãos já me conhece, já preguei aqui várias vezes, já vendi tanto livro aqui, né? Mas hoje é a primeira vez que eu vou pregar como pastor da igreja, né? Então, e não é uma pregação hoje, é um ensinamento da palavra de Deus, e tenho certeza que nós seremos edificados. Como que funciona a paternidade de Deus, que é o texto que eu coloquei no grupo. Os irmãos que leram, que acompanharam o grupo, viram a postagem. Então vamos trabalhar esse texto aqui hoje, a paternidade de Deus. Esse texto começa quando os discípulos pedem a Jesus que eles ensinem a orar. O texto paralelo de Lucas, capítulo de número 11, que tem uma tela que já está lá. Veja Lucas, capítulo 11, versículo de número 1. Os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11. E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus era um modelo de oração. Os discípulos ouviam orar o tempo inteiro, mas não sabiam como orar. Então eles pedem a Jesus que Jesus lhes ensine a orar. E Jesus não lhes dá um manual de técnicas espirituais, porque muitas vezes nós utilizamos esse texto da oração do Pai Nosso como um mantra, né? Como uma espécie de reza. E há até quem fique orando a oração do Pai Nosso nos cultos, né? Palavra por palavra, faz aquele modelo. Mas na realidade, o texto aqui ele é muito rico, e o que temos aqui é apenas um modelo de como devemos orar. E este modelo se expande muito, e quando nós analisamos em detalhes cada um desses elementos que compõem a oração do Pai Nosso, nós percebemos que as formas de orar são infinitas. Há multiformes maneiras de se orar a Deus. Então o Senhor ensina os seus discípulos a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu. O que temos aqui não é apenas um prefácio formal, é uma revolução teológica que redefine
a forma como os discípulos oravam, a forma como os judeus oravam. Cada palavra desse texto carrega um universo de significado, um universo, e nós, da nossa perspectiva, o universo é infinito, né? Embora ele não seja da nossa perspectiva humana, ele é infinito, está sempre se expandindo. Então, cada palavra desse texto carrega aí um mundo de significados. Mas hoje eu quero trabalhar apenas 3 aspectos da paternidade de Deus, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, percebam que a expressão Pai Nosso nos traz a ideia de relacionamento. O nosso Deus é um Pai relacional. Amém, meus irmãos? Amém. É um Pai relacional. Jesus não começa ensinando os discípulos a pedir. Ele começa ensinando os discípulos a dialogar. Orem assim: Pai nosso que estais no céu. Essa é a linguagem da família. Nós não temos aqui uma linguagem protocolar. Não existe nenhum protocolo para o filho do Peterson conversar com ele. Existe? Não existe protocolo. Ele está aberto ao filho porque é filho. Então há uma relação de intimidade entre pai e filho. No judaísmo é uma religião. Vocês não sabem disso, né? O judaísmo é uma religião. Existia a religião do judaísmo enraizada no templo de Salomão, e havia uma outra espécie de teologia judaica que floresce depois que o templo de Salomão é destruído, e então um segundo templo é reconstruído, e ali surge uma outra espécie de teologia. E quando essa teologia surge, ali depois que o templo de Salomão é destruído e reconstruído, os rabinos começam a ensinar que ninguém mais pode chamar Deus de Pai. Então eles chamavam Deus de Adonai, que significa Senhor, amo, dono. Chamavam Deus de Elohim, que significa o Supremo, o Poderoso. A expressão Elohim significa isso, porque é o Deus Supremo, o Deus transcendente, o dono de todas as coisas. Tinha um outro nome que eles chamavam Deus, era Hashem, que significa o nome, o grande nome. Então eles estavam orando na praça, e era até bonito, né? Porque tinha todo um protocolo. Oh, Adonai. As pessoas paravam para escutar aquela oração bonita. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Oh, Adonai. Mais bonito ainda, né? Hashem. Bonito, né? O nome, Hashem significa o nome, o grande nome. Então Jesus vem e quebra todo esse protocolo. Ele rompe todo esse protocolo. E eles dizem aos discípulos: quando vocês orarem, não precisa de muito protocolo. Apenas digam: Pai nosso que estais no céu. É a linguagem do relacionamento, a linguagem da intimidade, é um endereçamento direto: Pai nosso que estais no céu. E Jesus sempre, quando orava, utilizava essa expressão Pai. Lá no Getsemane, por exemplo, quando ele está orando, lá em Marcos capítulo 14, versículo 36, coloca na tela aí, Marcos 6:36, por favor. Isso, Marcos capítulo 6, verso 36. Aliás, desculpe, Marcos 14, tá? E 36. Glória a Deus. Marcos 14 e 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ele está chamando Deus de Pai. Os irmãos sabem que língua Jesus falava? Aramaico. Qual era a língua que ele falava? Aramaico. Então ele está usando que expressão aí? A expressão Pai em aramaico.
Abba. Abba. Ele está dizendo Abba, Pai. A palavra Abba, ela significa pai, e ela tem uma tonalidade de afetividade. Não significa paizinho, como querem alguns intérpretes, né? Não há base histórica ou linguística para isso. Significa apenas pai. Então Jesus está de joelhos no jardim do Getsemane, falando com Deus, e ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. E agora ele está ensinando os discípulos essa linguagem da afetividade. Quando você se ajoelha para orar, você está falando com o seu Pai. E isso é fenomenal. Isso é maravilhoso. E Paulo expressa isso muito bem em Romanos capítulo 8, versículo 15. Coloca na tela aí. Vamos ler a partir do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E esse clamamos é um vocativo alterado. Você grita mesmo, Abba, Pai! Sabe? É isso que Paulo está dizendo. Não é assim, Abba, Pai. Não, você grita, enche o peito e diz, Abba, Pai. Porque você não é escravo, você é filho. E o Espírito dentro de você testifica que você é um filho de Deus, filho por adoção. Você foi adotado. Mas essa adoção aí pressupõe a ideia de maioridade. Você foi adotado, mas você está em maioridade. Portanto, você tem direitos à herança do seu pai. Isso é fantástico. Agora, veja Gálatas capítulo 4, versículo 6, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Não apenas nós dizemos ou clamamos Abba, Pai, mas o Espírito que está dentro de nós também clama Abba, Pai, demonstrando a sua filiação e a paternidade divina. Abba, Pai. Então o que temos aqui é a linguagem do relacionamento. O que você tem aqui é um ponto de virada. A oração não começa com a criação. Você não começa dizendo, ó Deus que criou todas as coisas. Mas na adoção, Pai, porque Deus te fez filho. Glória a Deus. Tem gente que vai orar um protocolo, né? Um palavreado bonito. Um dia eu fui orar perto do irmão, parece que ele estava dando uma aula de teologia para Deus. Ou engoli um livro de filosofia. Eu parei de orar e fiquei escutando, tão bonito que era a oração dele, né? Tentando entender os termos teológicos. Tudo que ele aprendeu na escola de teologia, ele estava falando de joelho. Não precisa nada disso. Você se joga ali, rasga a alma. Glória a Jesus. E grita, Abba, Pai. Glória a Deus. Abba, Pai. É o suficiente. Deitado no chão ali de madrugada. Já orou no chão de madrugada? Com o rosto assim, na hora do desespero, né? Não aparecem muitas palavras, aparece? A gente esquece tudo que a gente estudou. E só grita, oh meu Pai, me ajuda. E chora, meu Pai. É ou não é? É o suficiente. E você pode, porque você é filho. Glória a Deus. Eu gostava de orar perto de uma irmã que tinha lá no Nordeste, uma senhorinha de quase 90 anos. E aquela mulher orava muito, quase 90 anos. Ela conseguia ficar de 8 ao meio-dia de joelhos. Eu um dia fui orar, fiquei agoniado com o joelho doendo, eu era jovem ainda, né, no Nordeste.
E eu vou ficar perto dessa irmã para ver o que é que ela tanto fala. E ela ficava quietinha. Aí eu olhava assim, bem do lado, aí eu via as lágrimas descendo dos olhos dela. Depois ela dava um gemido profundo, né? Aí depois ela falava, sim, papai. E aí, boa oração. O tempo todo. Intimidade. A linguagem do relacionamento. Não há negociação com Deus, há conversa. Não há barganha, há conversa. Você não implora feito um mendigo, feito um mendigo, né? Você clama e pede como um herdeiro. E você não tem que impressionar Deus, porque você já é amado por Ele. Glória a Deus. Há uma frase muito bonita do Philip Yancey. Infelizmente, o Philip Yancey tomou um tombo espiritual, mas ele escreveu uma frase muito bonita. Ele escreveu dizendo: não há nada que você faça para que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Ele simplesmente te ama, porque Ele é seu Pai. Quem já teve, não vamos confessar pecado aqui, né? Pecado da família, né? Mas eu acho que as mães aqui, os pais, já tiveram a experiência de ter um filho rebelde. Sim ou não? Sim. Você deixa de amá-lo? Não. Se fosse assim, eu estava perdido. Porque eu, na minha adolescência, irmão, a coisa era feia, né? Mas o meu pai sempre me amou, porque era meu pai. Eu era o filho dele. Então, essa é a linguagem do relacionamento. Oração não é performance, né? Não é respiração espiritual. Não, oração é relacionamento. É intimidade com Deus. Como uma criança, né, que corre ali para o colo do pai depois de um pesadelo. Assim é nós correndo para Deus quando as dificuldades da vida nos acossam, quando nós estamos enfrentando tribulações, ou simplesmente para desfrutar de momentos de comunhão com Ele. Simplesmente isso. Às vezes nós nos sentamos junto aos nossos pais e ficamos apenas ali em silêncio, escutando de uma companhia amigável, maravilhosa, deliciosa. Isso é oração, é relacionamento. Tem pessoas que não têm relacionamento. Eles oram, mas a oração deles é mecânica, não há relacionamento. Mas Jesus nos ensina a orar, dizendo: Pai nosso. Você tem um Pai, Deus é o seu Pai. Essa é a linguagem do relacionamento. Na sequência, você encontra um Pai comunitário. Não apenas um Pai relacional, mas um Pai comunitário. Pai nosso. Veja a expressão: Pai nosso. Esse é o plural, né, que descentraliza o eu. Porque hoje a gente vive num mundo que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Se sobrar mais alguma coisa, é eu de novo. É sempre eu. É o eu centralizado. Mas essa oração nos ensina a descentralizar o eu, quando usa a expressão Pai Nosso. Esse Pai Nosso aqui no plural não é acidental. Ele está presente em toda a oração. Você encontra não o meu pão, mas o nosso pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você não encontra o meu pecado, mas os nossos pecados, as nossas dívidas. Você não pede para Ele te livrar do mal, mas livra-nos do mal. O plural está em todo o texto. Então, Jesus aqui nos ensina uma espiritualidade paradoxal, porque Ele está ensinando você aqui a orar no seu quarto. Basta ler Mateus capítulo 6, versos anteriores, que eles entram no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Pai em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Ao mesmo tempo, essa oração não é isolada.
Essa oração, ela é uma oração que envolve todos os membros da grande família. Então, mesmo estando sozinho, nós oramos no plural. O quarto secreto não é um bunker individualista, é a central de operação do corpo de Cristo. Você está orando na sua casa, eu estou orando na minha casa, o irmão José está orando na casa dele, mas nós estamos orando uns pelos outros, porque Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Não há na igreja lugar para individualismo. Há individualidade, mas não individualismo, porque cada ser humano é particular. Não existe ninguém igual nesse planeta. Talvez a única coisa que nós temos de iguais sejam as diferenças. Todo mundo é diferente. Sim ou não? Sim. Todo mundo. E todo mundo também é meio esquisito. Basta você conviver com as pessoas próximas há muito tempo que você vai descobrir as esquisitices. É ou não é? Todo mundo é esquisito quando a gente olha de perto. Mas nós somos uma comunidade. Você já foi naquelas lojas que tem uma roupa à venda e tem uma placa assim, proibido devolução, porque tem defeito? Quem já encontrou lojas assim? Tem defeito, não pode trocar. Outlet, né? Você compra e não pode devolver. Assim é os irmãos da igreja. Você me aceita, mas tem a placa, proibido devolver, porque tem defeito. Por isso, perdoa as nossas dívidas. Todo mundo aqui tem dívidas, né? Eu tenho um bocado aí, estou tentando pagar. Então, nós não somos isolados uns dos outros. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, é o comentário prático da oração do Pai Nosso, que eu não vou trabalhar o texto hoje, mas ele vai trabalhar a diversidade que há no corpo de Cristo, né? Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando é honrado, todos se alegram. Então você tem aqui um segundo ponto de virada. A oração cristã destrói o individualismo espiritual. Nenhum crente é uma ilha. Você não vive sozinho. Tomás de Aquino escreveu que um homem só é uma homofera. Ele se torna uma fera, ele fica doente. É uma ilusão dizer, vou viver sozinho, vou me isolar de todo mundo para ter paz. Não existe paz na solidão. Você pode ficar em paz por algum tempo e depois a sua alma ficará profundamente perturbada, porque ninguém consegue viver só, a menos que esteja doente. E um doente não tem paz. Então, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, nos faz fazer 3 confissões simultâneas. Confesso a minha dependência dos outros. Não posso ser cristão sozinho. A pandemia nos causou um grande mal, porque começamos a servir ceia online. Não é verdade? E aí, quando voltou os cultos, Rony, teve crente que não queria mais vir para a igreja tomar ceia, queria tomar ceia em casa. E até hoje parece que a igreja não se recuperou da pandemia. Porque eu pensei, quando a pandemia acabar, as igrejas vão estar lotadas, porque o povo está com saudade de comungar, de estar juntos. A pandemia acabou e o povo não voltou. Aqui eu não sei, né? Mas em muitas igrejas aí o povo não voltou mais. Teve igrejas que fechou as portas e não voltou mais. E hoje nós temos a teologia dos desigrejados, né? As pessoas que são seus próprios pastores, seus próprios líderes, são sacerdotes individuais, mas isso não é igreja. Igreja é uma comunidade. Eu confesso minha dependência, é confessar minha dependência dos outros. Segundo, confesso minha responsabilidade pelos outros. Não é o meu pão, é o nosso pão. É o nosso pão. E confesso que o meu perdão é condicionado pelo perdão que eu ofereço. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo aqueles que me ofenderam.
Porque se eu não perdoo aqueles que me ofenderam, o meu Pai Celestial não me perdoará. A oração verdadeira sempre se lança em direção ao próximo. É sempre Pai Nosso. E a ideia de Pai Nosso dissolve inimizades. A oração do Pai Nosso, ela dissolve questões mal resolvidas. Deus é o nosso Pai. Lembre-se disso. Quando você estiver com raiva do seu irmão, fala assim: ele é meu irmão, e nosso Pai é o mesmo, né? Vamos fazer as pazes, vamos quebrar as inimizades, e vamos todos juntos orar dizendo: Pai Nosso. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Primeiro eu disse que o Pai Nosso é a linguagem do relacionamento. Agora eu disse que Pai Nosso é a linguagem de quê? Quem está me acompanhando? De quê? Pai comunicando. Não, esse é o primeiro ponto ainda. O primeiro ponto eu disse que o Pai Nosso é a linguagem do relacionamento. E depois, Pai Nosso é a linguagem da comunidade, uma linguagem comunitária. Todos temos um mesmo Pai. Isso não evita as briguinhas, né? Porque quem tem muitos filhos aqui sabe que o pai tem que lutar ali para manter a família unida. Então sempre vai haver as briguinhas na igreja, é impossível não haver. Onde há gente há problema, mas aí lembre-se, eu tenho o mesmo Pai. Então vamos tentar resolver esses probleminhas, porque nós temos todos o mesmo Pai. Em terceiro e último lugar, nós encontramos aqui uma outra linguagem, ainda nesse texto, que é a linguagem da transcendência. Palavra difícil, né? Mas transcendência é aquilo que está além, está fora do nosso radar. Veja que aqui é uma geografia, uma espécie de geografia teológica, né? A ideia é: Deus é o seu Pai, isso pressupõe intimidade, mas lembre-se, é um Pai que está no céu, o que sugere reverência. Ao mesmo tempo que Ele é íntimo seu, cuidado para não banalizar aquilo que é sagrado, porque o seu Pai está no céu. Pai nosso, é verdade, mas que está no céu. Não é aquele paizão cósmico, né? Que você chega aí, cara. E os filhos hoje são assim, né? E aí, velhote. E aí, coroa. Né? Eu sei que os tempos mudaram. Eu não consegui assimilar essa linguagem ainda. Eu não consegui assimilar. Na minha época eu tomava um tapa na boca, né? Hoje não funciona mais, eu sei. Não me tenho como retrógrado, eu sei que não funciona mais. É outros tempos, eu sou da década de 70, né? Nós já estamos aqui em outra geração, né? É a geração, tem um nomezinho aí, Z. É outra geração. Uma geração que não se pede mais a bênção, né? Os pais. A gente pedia a bênção aos pais de manhã. Benção, meu pai, me abençoe minha mãe, né? Meu dia de novo. Aliás, todas as vezes que a gente ficava sem ver o pai ou a mãe, quando encontrava, dizia: benção pai, benção mãe. Isso era 5, 6, 10 vezes no dia, não interessa. Ia, voltava, benção pai. Ia, voltava, benção mãe. Era assim ou não? Era assim. Tem gente da minha época aí, tem gente mais antiga, né, irmão José? Gente mais antigo, né? Então a gente quer fazer a mesma coisa com Deus, mesma coisa. Estamos perdendo a reverência. Eu não tenho mais tempo para falar isso e eu não gosto, não vou passar do horário, então não vou comentar muito. Não sei se eu vou ter muito tempo aqui, né? Mas o tempo que eu tiver a gente vai. Eu não sei, eu posso ficar 1 mês, 2 anos, 3, uma semana, não sei, né? Eu estou aqui de passagem. Vocês que são daqui, né? Eu estou de passagem. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas o tempo que eu ficar vai ter Bíblia para a gente se alimentar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Então, hoje mudou tudo.
E queremos fazer a mesma coisa com Deus. Quanta falta de reverência nos cultos, irmãos. Da minha parte, da sua parte. Quantas vezes em um culto de adoração, eu me vi com esse infeliz na mão aqui. Culto rolando, minha esposa quer me matar. E fala assim, você vai virar um meme, né? Porque você está sentado no púlpito. E eu estou tentando me livrar desse troço aqui, porque teve uma época, estava difícil. E eu trabalho com internet, né? Eu trabalho online, né? E aí eu queria ganhar dinheiro até na hora do curso. Mas isso é irreverência. Lá no profeta Malaquias, Deus diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, por que vocês não me honram? Não é verdade, irmãos? Deus está no céu. Há um texto em Eclesiastes que diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E até o voto do Antigo Testamento, o Salomão fez uma observação: quando você for votar, tenha cuidado no que você vai fazer, porque você está na terra, mas Deus está no céu. Então a gente hoje há muita falta de reverência. Quebramos aí a nossa visão de um Deus supremo, de um Deus poderoso, de um Deus que está em outra dimensão, de um Deus que é superior, que reina sobre todas as coisas. Então, ao chegarmos à igreja, ou em qualquer outro lugar, não importa, ao nos apresentarmos diante de Deus, temos que ter reverência. Este Pai é um Pai específico, não é uma paternidade qualquer, é o Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai. Ao mesmo tempo que Ele está próximo a você, Ele está acima de você, está acima de nós. E quando a presença dele se manifesta em nosso meio de forma mais dinâmica, nós não aguentamos, né, irmão? A nossa alma se desmancha. Aleluia. Nosso coração se desmancha. Glória. Aleluia. Porque Ele está no nosso meio. Às vezes eu fico na igreja e eu fico observando aquele movimento todo, e depois de minutos tudo volta ao normal. Não foi Deus. Quando a presença dele se manifesta em um ambiente, o ambiente muda. Tudo muda. Tudo muda. E ninguém fica vendo anjos e sorrindo, e vendo anjos. Não. A esfera celestial é totalmente outra. No Antigo Testamento, quando as pessoas viam a Deus, temiam morrer. Ou morrer, porque estou vendo a Deus. Então, a oração cristã exige dois movimentos simultâneos, de acordo com John Stott. Primeiro, a oração se aproxima. Como filho, você corre para os braços do Pai. E segundo, a oração faz você se curvar, dobrar os seus joelhos, porque você está diante de um Deus todo-poderoso e nós somos ínfimas criaturas. Este equilíbrio previne dois extremos. Primeiro, familiaridade presunçosa. Tem gente que fica todo tempo, porque eu estou ouvindo Deus, porque Deus está falando comigo, porque não sei o quê. Deus fala, não tenho dúvidas, Deus fala, mas não é todo dia que você fica ouvindo a voz de Deus, não é toda hora que Deus fica cochichando no seu ouvido. E a gente criou um jargão, toda hora Deus me disse, Deus falou, Deus me disse. Eu não duvido de experiência de ninguém, cada um tem a sua própria experiência, mas Deus não fica todo dia falando no ouvido das pessoas. Outro dia um pastor estava pregando e o telefone tocou e ele, alô,
Sim, Deus. Pode deixar que eu vou entregar. É desligou o telefone. Creio que Deus fala, porque já falou comigo diversas vezes. Tenho convicção. Sei que os irmãos aqui têm experiência com Deus. E quando Deus falar com você, fique tranquilo. Eu não estou aqui para duvidar de que Deus fala. Eu estou aqui para combater a familiaridade presunçosa, a hipocrisia e a falsidade em nome de um relacionamento com Deus. O fato de você saber que Deus está no céu previne você de uma falsa espiritualidade presunçosa. Mas ao mesmo tempo, o fato de saber que Deus é o seu Pai distancia você de uma espiritualidade gelada. Porque tem crente que é gelado demais, irmão. É frio demais. E a nossa relação com Deus quebra este relacionamento gélido. Porque nós temos um Pai. Jesus gastou mais palavras ensinando para quem orar do que o que pedir. Quanto mais acertamos o endereçamento, mais os pedidos se alinham. Tenha tempo de qualidade com Deus. E então essa tríade relacional mudará a sua e a minha vida. Qual a tríade? Verticalidade correta. Pai, Pai nosso que estais no céu. Horizontalidade correta. Nosso Pai. E transcendentalidade correta. Que estais no céu. Então quando você ora, Pai nosso que estás no céu, você está fazendo 3 declarações fundamentais. Primeiro, sobre Deus. Ele é pessoal, é comunitário, é soberano. Segundo, sobre você. Você é filho, você é irmão e você é adorador. E terceiro, sobre oração, que é conversa, é comunidade, é culto. Quem entendeu esta palavra nesta noite, diga amém. Amém. Orar não é um mero prelúdio, orar é espiritualidade. Então vamos desenvolver essa espiritualidade. E então a nossa vida espiritual será totalmente dinamizada. Não oramos para um desconhecido, Ele é Pai. Não oramos como indivíduos isolados, somos corpo. Não oramos para uma força impessoal, Ele é o Rei do universo, que domina todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem entende isso, diga glória a Deus. Amém. Vamos orar, baixe a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, falamos a Tua palavra nesta noite, pedindo que o Senhor nos ensine a orar profundamente, com um relacionamento especial contigo, que a nossa alma, Senhor, possa cada dia aproximar-se mais de Ti, e que esta igreja em oração, todos nós juntos, aleluia, possamos entrar no Teu santuário dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, Todo-Poderoso, que está próximo a nós e além de nós, mas que nunca nos deixa sozinhos. Nos ajude a manter um relacionamento profundo contigo, relacionamento que quebra protocolos, relacionamento que nos une e que nos fortalece, relacionamento que nos leve para mais perto de Ti, para que possamos sair daqui, Senhor, mais plenos, mais cheios da Tua graça, mais cheios de intimidade contigo, ao mesmo tempo que Te reverenciamos como Deus Todo-Poderoso.
que essas lições possam ser aplicadas ao coração da tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus possa aplicar profundamente este ensinamento ao seu coração.